Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Douglas West, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Doug Stark. Hoje eu vim para destrinchar em algumas imagens que eu separei aqui o primeiro e explosivo trailer de Godzilla vs Kong, esse trailer maravilhoso. A internet ficou totalmente dividida entre time Godzilla e time King Kong, mas no meio disso tudo pode ser que exista um terceiro monstro, e esse monstro inclusive foi revelado nesse trailer e poucas pessoas notaram a sua presença. E é por isso que eu tô trazendo esse vídeo, para mostrar para vocês alguns pontos que algumas pessoas podem sim ter deixado passar no trailer, e também para falar de duas teorias que eu consegui criar através desse primeiro material inédito divulgado aí. Bom, já vou pedir de antemão então que você curta esse vídeo, que compartilhe ele com amigos e colegas que venham a ter o mesmo interesse nesse tipo de assunto, e se você não é inscrito do canal, que se inscreva e ative o sininho para não perder a notificação de vídeos novos. Mas, sem delongar mais, bora falar desse filme. It's Godzilla. Bom, logo de início, no trailer, a gente tem essa imagem aqui, onde é possível ver uma explosão. Algo aparentemente está saindo de dentro dessa montanha aí. E logo após essa cena, vem essa outra cena aqui, onde a gente vê alguns asiáticos correndo, e aparentemente eu diria que sim. Esse aqui deve ser algum local lá no Japão. E o mais interessante dessa cena aqui não são as pessoas correndo e essa destruição toda, e sim essa criaturazinha aqui, ó. Essa criatura que muitos podem achar que é o Godzilla, mas no meu ponto de vista não é o Godzilla, e sim o Mechagodzilla. Ah, mas o que é o Mechagodzilla? Bom, o Mechagodzilla basicamente é um dos vilões do Godzilla nas suas histórias. E esse carinha aqui atrás me parece ser esse Mechagodzilla, e não o Godzilla em si. Por que eu acho isso? Porque se a gente parar para notar bem, isso aqui não me parece ser pele. Parece algo meio metalizado, e o Mechagodzilla é exatamente isso. Ele é um robô, e essa parte aqui é algo que mais à frente eu vou mostrar para vocês que aparece em uma tela de computador, como se essa tela de computador fosse meio que uma central de controle de algum monstro mecanizado, e remete muito a essa imagem que a gente está vendo aqui agora. Aqui a gente tem mais um take desse monstro, onde é possível ver um pouco mais de detalhes, essa parte aqui do pescoço dessa criatura, que, como eu já disse, não me parece ser o Godzilla. A gente olhar com um pouco mais de detalhes aqui, olha, até o formato da boca aqui não tá me parecendo muito ser o Godzilla, tá parecendo realmente ser outro monstro. E aqui a gente vê com um pouquinho mais de detalhes, novamente, a parte do pescoço, né, aqui meio avermelhado. Então grava essa parte aí, essa imagem, que ela vai ser importante daqui a pouco, que eu vou falar um pouquinho dela. Mas antes disso, eu vou lá no vídeo e passar em câmera lenta para vocês verem como não parece o Godzilla essa cena. Viu? Não me parece ser o Godzilla. Até pelo movimento, essa parte de trás aqui realmente parece ser algo mais robótico, parece ser algo mais mecanizado. E outra coisa que eu disse para vocês repararem bem é essa questão do pescoço. Essa parte em vermelho aqui não me parece ser aqueles raios que o Godzilla geralmente solta. Parece ser algum tipo de LED, algum tipo de iluminação realmente artificial. Aqui nessas cenas, lembra que eu tinha falado com vocês para salvarem esse momentozinho aqui, olha, esse momento em que a gente vê essa parte aqui do pescoço dessa criatura, e que é um pescoço meio avermelhado e que não me parece ser o Godzilla em si. Pois bem, essa parte é interessante aqui, porque olha aqui atrás nessa imagem aqui, uma criatura aparentemente robótica, e essa criatura robótica tem partes do corpo dela, tem detalhes em vermelho, como se fossem luzes mesmo. E isso aqui tudo tá rolando através de uma tela de computador, e aparentemente me parece uma central de controle, uma central de comando. Inclusive aqui a gente tá vendo uma mensagem aqui sendo exibida, falando algo a respeito de algum sistema, muito provavelmente o sistema dessa criatura aqui. Então, basicamente, isso aumenta um pouco as especulações de que, de fato, esse monstro que aparece logo no início do trailer não é o Godzilla, e sim o Mechagodzilla, que é essa criatura que vai ser criada pelos humanos, né? Como se fosse uma versão robô do Godzilla mesmo. E aqui a gente muito provavelmente está vendo essa versão robô através de uma central, através de um painel, uma central de controle, onde as pessoas controlam essa criatura. Mas fica aí a minha ressalva que essa cena aqui casa perfeitamente com essa criaturazinha aqui que a gente vê saindo do Japão.
Aqui a gente tem a cena lá do trailer, né, em que basicamente colocam o Godzilla como vilão, mas a gente sabe que no primeiro e no segundo filme o Godzilla nunca foi vilão. Aqui, inclusive, é dito que o Godzilla está ferindo as pessoas e ninguém sabe por que ele está fazendo isso. O Godzilla, ele não sai ferindo as pessoas dessa maneira, então é um comportamento diferente mesmo do comportamento natural dessa criatura, que basicamente veio para a Terra, não só ele, mas as outras demais criaturas, e trazer equilíbrio mesmo para o planeta. Isso é muito bem explicado em Godzilla 2 Rei dos Monstros. Por que essas criaturas estão acordando só agora? Porque eles estão vindo para o planeta para trazer o equilíbrio de volta. Então, se você ainda não assistiu Godzilla 2 Rei dos Monstros, eu indico que você faça isso, porque lá eles explicam um pouco do porquê que essas criaturas estão todas acordando e por que justo agora. E nessa cena também eu separei ela porque eu vi algumas pessoas também comentando na internet, falando, o Godzilla tá atacando cidades e tudo mais. E aqui no trailer, eu não vi o Godzilla atacando uma cidade diretamente. Ok, ele tá atacando um local, isso foi mostrado aqui. Mas isso aqui não me parece ser uma cidade, e me parece ser algum tipo de instalação. Ou alguma instalação governamental, ou alguma instalação científica, ou alguma instalação militar. E não se sabe com o que esse pessoal dessa instalação aqui, por exemplo, está metido. De repente, com a criação do Mechagodzilla, ou algum estudo de algum componente que vai ser utilizado para a criação dele, não sei, talvez. Mas não me parece uma cidade, como eu vi algumas pessoas comentando pela internet, que ele está atacando uma cidade. Não, me parece ser uma instalação de alguma coisa, uma instalação militar. Ele não tá atacando uma cidade, pelo menos isso não foi mostrado no trailer. Aqui tem um take aqui que é sequência desse ataque, e nesse take aqui a gente vê dois aparentemente militares sendo jogados para longe através da explosão causada aí pelo Godzilla. Então eu diria que esse ataque aqui está sendo feito em alguma instalação militar, ou alguma instalação que tem que ser protegida. Nessa cena aqui, a gente tem o diálogo em que é dito que alguma coisa está provocando, né, essa reação no Godzilla, mas não sabemos o que é. E a gente vê aqui esse mapa, e nesse mapa a gente vê que estão rastreando o passo a passo do Godzilla. A gente vê aqui que estão fazendo meio que um rastreamento, aonde ele foi, onde foi o último local onde ele foi visto, para onde ele pode vir em seguida. E no meio disso tudo a gente tem aqui algumas informações que, no meu ponto de vista, são informações bem importantes. A primeira dessas informações é: o nome Monark aparece em diversos momentos nessa imagem. Aqui nessa imagem, aqui logo abaixo, aqui nesse post-it aqui, a gente, infelizmente, a imagem não tá com a melhor qualidade, mas dá pra ver aqui que tá escrito alguma coisa a ver com a Monark, e aqui mais abaixo também alguma coisa mais a ver com a Monark. E pra quem não se lembra, a Monark é aquela organização que foi mostrada em Godzilla 2 Rei dos Monstros, aquela organização que queria despertar todas as criaturas do mundo, e eles queriam realmente que essas criaturas destruíssem tudo, porque no ponto de vista deles, a Terra precisava daquilo, né? Para recomeçar, era necessário sair destruindo tudo e matando um monte de gente para que fosse permitido começar tudo do zero, né? A humanidade começasse tudo do zero. Sim, é uma organização criminosa, e essa organização está sendo mencionada nessa parte aqui do trailer em diversos momentos, através desses post-its ou dessas publicações aqui. Aqui, inclusive, a gente vê que o Godzilla atacou o Nordeste do Brasil. E outro ponto que eu gostaria aqui de chamar a atenção aqui é esse aqui. Existe um jornal falando que o Godzilla atacou e ceifou vidas. E logo aqui acima a gente tem esse post-it aqui, ó. Por que o Apex? Por que ele atacou o Apex? E mais abaixo aqui a gente tem meio que um complemento disso, onde é possível ver, qual é o próximo? E aqui a gente tem as instalações da Apex, as instalações do governo. Então eu acredito que, através desse mapa aqui e através dessa parte do trailer, é possível inferir, é possível dizer que o Godzilla ele não está simplesmente saindo do mar e atacando qualquer lugar, ele está atacando pontos específicos. E isso eu acho que fica bem claro nessa parte do trailer. Ok, o que são essas instalações e por que ele está atacando em específico essas instalações? Seria realmente o Godzilla quem está atacando? Ou seria o Mechagodzilla disfarçado de Godzilla? Eis a grande questão. Logo em seguida temos essa cena aqui onde o Kong aparentemente chegou em algum local, chegou em algum ponto em específico. Isso aqui deve casar muito bem com o iniciozinho do trailer, onde a gente vê que o Kong ele está sendo levado para algum local, e eu diria que isso aqui é ele chegando nesse local para onde ele estava sendo levado. Porém, o que chama a atenção é essa nave aqui atrás, que não me parece ser uma nave humana. Talvez seja uma nave alienígena, ou talvez de fato seja uma nave humana. Afinal de contas, em Godzilla 2 Rei dos Monstros a gente viu
algumas naves bem futuristas. Então pode ser sim que isso aqui seja a nave de algum humano, porém fica aí a questão, será que de fato é uma nave humana ou seria algum tipo de alienígena, algum contato com aliens aí? Aqui a gente novamente vê, né, duas naves aqui meio que diferentes acompanhando o Kong, e aparentemente é o momento em que ele tá lutando com algumas criaturas que eu vou mostrar mais à frente. E esse também é o momento em que ele acha essa lança aqui, onde mais à frente a gente vai ver que é um machado, uma espécie de machado, que ele muito provavelmente achou nesse local. E esse local aqui eu acredito que seja onde as criaturas vivem, que meio que seria o centro da Terra. Nesse momento aqui a gente meio que vê, né, esse local que eu tô falando, que eu acredito que seja o centro da Terra, onde essas criaturas vivem até hoje. Mas essa cena aqui em específico não é o Kong, é meio que o passado. Então isso aqui muito provavelmente é algum ancestral do Kong que está lutando contra essas criaturas. É muito interessante porque eles, logo em seguida eles falam, houve uma guerra e eles foram os últimos que restaram. O que fica subentendido nessa fala aí de que houve uma guerra e eles foram os últimos que restaram é que aparentemente no passado os ancestrais do Godzilla e os ancestrais do Kong, sim, eles lutaram, eles entraram em combate um com o outro ali. Tanto que essa imagem aqui, eu tirei ela dos créditos finais de Godzilla 2 Rei dos Monstros. E nessa imagem aqui a gente vê meio que uma tribo de pessoas venerando a briga entre o Kong e o Godzilla. E juntando isso ao fato de que é dito nesse trailer que houve uma guerra e esses dois foram os últimos que restaram dessa guerra, eu acredito que justamente o que aconteceu foi isso. No passado, algum ancestral do Kong e algum ancestral do Godzilla entraram sim em combate. Aqui nesse momento a gente vê uma parte desse machado aí que o Kong consegue. Muito provavelmente esse machado foi feito pelos ancestrais do Kong. E o mais interessante desse machado é que a ponta dele me parece ser um desses pedaços aqui, um desses espinhos que o Godzilla tem. Me parece que um desses pedaços foi arrancado e através desse pedaço foi feito esse machado. Tanto que no final mostra o Kong aparando o raio do Godzilla justamente com a ponta desse machado. E a gente sabe que quando o Godzilla ele vai liberar aquela carga energética dele, esses espinhos dele ficam todos brilhando e o machado brilha da mesma forma. Então, vou mostrar mais à frente. Aqui tem algumas criaturas, então por isso que eu acredito que o Kong ele deve encontrar o centro da Terra, onde essas criaturas muito provavelmente devem viver. E aí são algumas dessas criaturas aí meio que atacando o Kong, né? Que seria, no caso, uma espécie de invasor ali do local. Aqui a gente tem uma cena que é importante prestar atenção nela, que é a personagem da Millie Bobby Brown, que tem uma certa ligação com o Godzilla, mas aparentemente ela está em uma central de controle, uma central de comando. E por esses computadores aqui caídos, por essa tela aqui meio quebrada, eu diria que esse local aqui sofreu algum tipo de ataque, alguma coisa deu errado e tiveram que abandonar esse local aqui às pressas. Porque a Millie Bobby Brown tá olhando meio com cara de assustada, meio com cara de que aconteceu alguma coisa ali meio tensa. Pode ser ou o Kong surrando o Godzilla, ou pode ser também o momento em que o Mechagodzilla aparece e começa a enfrentar o Kong e o Godzilla. E aqui atrás aqui, ó, dela, eu acho que é a parte importante. A gente vê novamente aquele painel de controle, porque aqui a gente vê os traços daquela mesma criatura robótica que é mostrada logo nessa imagem aqui. Então, aparentemente, o personagem da Millie Bobby Brown está dentro dessa sala aqui. Porém, essa sala aqui, aparentemente, ela foi destruída. Ou seja, alguma coisa deu errado. Talvez o Mechagodzilla tenha saído do controle, os humanos tenham perdido o controle da criatura. Muito provável. Nesse momento aqui é que eu falo. Olha aqui os espinhos do Godzilla, como que estão no momento em que ele está soltando esse raio. E os espinhos estão todos acesos aqui, azuis. E aqui é idêntico, tá vendo? É bem parecido. Então me parece que naquela batalha no passado, que provavelmente aconteceu entre o Kong e o Godzilla, um espinho foi arrancado de algum ancestral do Godzilla e através desse espinho foi feito esse machado aqui. Por isso que o Kong consegue segurar esse raio, porque ele não segura com qualquer parte do machado.
ele segura especificadamente com a ponta, que aparentemente deve ser sim esses espinhos aqui que o Godzilla tem. A minha primeira teoria, a princípio, quando eu vi esse trailer, foi a seguinte. Aqui a gente tá vendo o Godzilla atacando alguma instalação. E logo mais à frente a gente vê que o Godzilla ele não tá atacando cidades em específico, aparentemente. Parece que ele está atacando locais específicos, parece que ele tá atacando bases específicas, instalações específicas. E a gente sabe que o Godzilla, ele tem, não só o Godzilla, mas essas criaturas, elas têm a capacidade de pressentir, eles têm instintos animais. E eu acredito que talvez através desses instintos o Godzilla esteja sentindo que, ou através de algum nível de radiação alto, ou através mesmo da cabeça do Ghidorah. Essa cena aqui, pra quem não sabe, é a cena final de Godzilla 2, Rei dos Monstros, em que o chefe da Monarch, né, que é aquela organização criminosa que eu tinha falado anteriormente, ele encontra e leva a cabeça do Ghidorah. Como a gente vê aqui alguns militares voando, eu diria então que a minha primeira teoria é que o Godzilla ele não está atacando cidades, ele está atacando locais específicos. E esses locais, o Godzilla estaria sentindo esses locais, através de seus instintos, onde seriam os locais onde o desenvolvimento do Mechagodzilla estaria em andamento. Então, é como se o Godzilla sentisse que ali tem um certo nível de radiação, alguma coisa de errado está acontecendo. Né? Então é como se ele fosse até esses locais e atacasse esses locais simplesmente porque ele está sentindo que ali está sendo desenvolvido algo ruim. É meio que como se ele não estivesse matando pessoas boas, é como se ele estivesse realmente destruindo pessoas com más intenções. Contudo, o restante do mundo não sabe que essas pessoas têm más intenções e acabam tomando que o Godzilla está atacando pessoas boas. Mas eu apostaria mais na minha segunda teoria, que é a seguinte: esse rapazinho que a gente está vendo aqui não é o Godzilla, e sim o Mechagodzilla. Mas como assim o Mechagodzilla? Ele não é um robô? Sim, mas o que acontece? Na primeira aparição do Mechagodzilla, o Mechagodzilla, pra quem não sabe, ele foi criado por alienígenas, visando dominar a Terra, e esses alienígenas criaram o Mechagodzilla e colocaram uma pele sintética, pra ele ficar parecendo com o Godzilla em si. Então, no meu ponto de vista, essa criatura que a gente tá vendo aqui não é o Godzilla, e sim o Mechagodzilla disfarçado. Até porque, tá vendo essa parte aqui, olha? Tá me parecendo mais geométrico. Tá meio que parecido com essa parte do início aqui, olha. Essa parte aqui tá meio geométrico, não tá muito orgânico como é o Godzilla. Então eu acredito que essa criatura aqui que esteja atacando todos esses locais seja o Mechagodzilla disfarçado de Godzilla. Ou seja, a Monarch ou alguma variação dela devem estudar a cabeça do Ghidorah. E com isso, eles devem conseguir fazer uma versão robótica do Godzilla. E lembrando que em Godzilla 2, Rei dos Monstros, é dito que o Rei Ghidorah, ele era diferente das demais criaturas, porque, na verdade, ele era uma criatura que veio do espaço, ou seja, ele era uma criatura alien, ele não era uma criatura originalmente da Terra, então eles meio que deixaram entender ali que o Ghidorah era um alienígena. Olha pra você ver como casa uma informação com a outra. No lugar dos alienígenas criarem o Mechagodzilla, os humanos vão criar o Mechagodzilla através de um alienígena, que no caso é o Rei Ghidorah. Então eles vão utilizar essa cabeça aqui para desenvolver o Mechagodzilla. Contudo, eu acredito que em algum momento do filme, como é mostrado nessa cena aqui em que a central de controle aparentemente do Mechagodzilla tá toda destruída, eu acredito que em algum momento eles vão perder o controle do Mechagodzilla. E aí entra uma questão muito importante, que é a questão de que o Kong e o Godzilla vão se unir para conseguir destruir o Mechagodzilla. Porque nas histórias, originalmente, a primeira versão do Mechagodzilla, que se disfarçou de Godzilla e tudo mais, ela foi destruída através da união do Godzilla com o King Caesar, que é basicamente outra criatura das histórias do Godzilla. Através dessa união, eles conseguem destruir essa primeira versão do Mechagodzilla. E no filme eu acredito que vai acontecer isso. O Mechagodzilla, ao invés de ser derrotado pelo Godzilla e pelo King Caesar, ele vai ser derrotado pelo Godzilla e pelo Kong. Então vai ser a união dessas duas criaturas aí que vai causar a derrota do Mechagodzilla. Mas é isso. Deixa aí nos comentários quais que são as suas teorias, quais que são as suas empolgações para esse filme, que é puro entretenimento, né? Para quem gosta de ficção, esse filme é extremamente wow. E peço também que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com amigos e colegas que possam vir a ter interesse nesse conteúdo, ok? É isso então, muito obrigado se você assistiu até aqui, até a próxima!